O programa hoje destaca o primeiro Congresso Regional do Sicomércio, Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio, que reúne 34 federações e 978 sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo. Durante 3 dias, o evento reuniu dirigentes empresariais da região sul do país no auditório do Sesc de Cacupé, em Florianópolis. É o primeiro encontro regional do Sicomércio promovido pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Você bem disse, é o primeiro que está sendo regional. Já é o 8º encontro nacional que nós realizamos, né? Eles eram realizados todos no Rio de Janeiro. E pela primeira vez nós estamos fazendo isso regionalmente. Isso é muito bom, porque qual o objetivo efetivo disso? É você aproximar a entidade das bases empresariais. A CNC entendeu de que ela devia se descentralizar, e principalmente porque os 3 estados do Sul, elas têm muita similaridade com relação a problemas, a situações. Então, se reuniu aqui em Florianópolis presidentes do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nós temos aí muitas situações que elas são diferenciadas pelas regiões, por isso que nós estamos fazendo encontros regionais, porque cada região do Brasil tem uma característica, tem um modelo de gestão, tem um modelo de enfrentamento e um modelo de dificuldade, né? Suas características regionais. Depois nós temos os enfrentamentos e as dificuldades nacionais e as diferenças econômicas do padrão de empresa. A confederação voltada para os interesses da categoria, né, para o nosso comércio de bens, serviços e turismo, e também atenta a essas modificações, né, na dinâmica econômica, né, na política social, né, e nas novas tendências mundiais e nacionais. Ela procurou fazer discussões entre as regiões, né, que têm características econômicas muito peculiares, né, para que pudesse começar a formar, a alinhar as reordenações das diretrizes e estratégias para o comércio nos próximos anos. Como um primeiro encontro, ele serve também como um laboratório para que a gente tenha, tratando diversos temas, como é a proposta desse encontro, desse congresso, para que a gente tenha elementos, especialmente para levar para as nossas bases, um norte de liderança, um norte no exercício efetivo da função de presidente ou diretor de sindicatos, que precisam, mais do que nunca, conduzir as suas entidades da melhor forma possível, tendo em vista hoje a situação econômica, a situação social que a gente vive a nível de Brasil. A liderança como instrumento de melhoria da representatividade e da representação sindical foi o tema do encontro. A liderança institucional, a liderança empresarial, o foco com o legislativo, o foco com o executivo, o foco com a resultabilidade da nossa liderança para o empresariado, para gerar emprego, distribuir renda, boas práticas empresariais. Então, tudo isso são fomentados através das nossas entidades. A CNC está construindo uma instituição que, além de representar os empresários do comércio de bens, serviços e turismo, está investindo no fortalecimento de lideranças e representatividade do setor. Para os dirigentes da FEComércio do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as políticas públicas que estimulam a economia brasileira não podem permanecer restritas à atividade industrial e às exportações. Querem que os incentivos sejam extensivos ao setor comercial. Na verdade, com respeito a todas as outras entidades que têm a sua representatividade nos seus devidos segmentos, o comércio tem uma grandeza principalmente pelo volume de pessoas que trabalham no comércio. Nós temos mais de 65%, 68% da classe de trabalhadores nesse país parte do comércio, de serviço e de turismo.
Então nós representamos mais de 63% do PIB brasileiro e temos uma responsabilidade enorme para manter essas pessoas trabalhando, para crescer. E o comércio vem mostrando sua força, o crescimento nesses últimos anos. E eu tenho uma preocupação muito grande quanto a isso, porque nós estamos sustentando esse crescimento e essa manutenção desses empregos, principalmente com produtos importados. O que isso pode eventualmente prejudicar, está prejudicando a indústria brasileira. Então a indústria está lutando para sobreviver e para superar essas dificuldades. E o comércio, ele é mais ativo, proativo, então ele não reivindica tanto, mas participa sim, permanentemente. E para tanto, nós conclamamos, né, a esfera governamental que faça de fato as revisões, as mudanças necessárias para que tornemos o nosso país competitivo. Então, eu defendo uma indústria pujante. Por outro lado, nós do nosso setor de comércio de bens, serviços e turismo, esse setor ele cresceu muito nesses últimos anos. E, de fato, hoje, a nível nacional e mesmo aqui no Estado, a participação maior em termos de arrecadação, ela vem da nossa categoria. Essa participação mais efetiva em todos esses ambientes, né, políticos, institucionais, é a que vai fazer com que a atividade produtiva do comércio ela seja olhada com mais atenção, né, e que ela receba, por parte das autoridades governamentais, o tratamento que merece. E essa primeira reunião que nós estamos fazendo aqui, regional, ela visa justamente a aperfeiçoar lideranças. Durante o evento, palestras e oficinas promoveram a troca de experiências entre os sindicatos patronais dos 3 estados do Sul. Então, nesses 2 dias nós vamos ter, palestras bem focadas em situações atualíssimas aí que preocupam, de certa forma, a todos os empresários, a todas as empresas brasileiras e principalmente as nossas do varejo. Um dos palestrantes, Carlos Tadeu de Freitas, chefe da divisão econômica da CNC, abordou a situação econômica brasileira e mundial. Eu vou falar que hoje a situação internacional continua difícil, né? A Europa continua com problemas sérios, vai demorar bastante. Tem os Estados Unidos que está começando a dar sinais de recuperação e o Brasil, que por sua vez esse ano vai crescer um pouco mais que ano passado. Está indo muito bem, mas tem o problema da alta de preços. Eu acho que o Brasil tem uma facilidade enorme, porque tem uma massa real de salários crescendo muito, novas pessoas entram no mercado todo dia praticamente. As camadas da população mais pobres estão tendo uma renda real cada dia maior. Por isso que nós estamos vendo o Brasil crescendo bastante na área de comércio. O empresário Vicente Donini, de Jaraguá do Sul, falou sobre a importância da liderança no ambiente empresarial. Nós partimos da premissa de que absolutamente ninguém basta a si mesmo. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros, de tal sorte que nós precisamos nos cercar de pessoas. E esse grupo de pessoas devem ter um objetivo em comum. Só que esse objetivo, esse conjunto de pessoas precisam de um foco. E esse foco sempre deve ser dado por alguém que lidera esse processo. E essa liderança ela não se impõe. É um processo de conquista, do contrário, ela não se sustenta. Não dá para se imaginar uma liderança local que não tem uma participação efetiva nas nossas entidades de classe, que são muitas. E de tal sorte que essas pessoas que frequentam esse ambiente, que participam ativamente das iniciativas que se desenvolvem nesses ambientes, elas naturalmente aprendem, se desenvolvem com processos de liderança. E não dá para imaginar nenhum projeto bem sucedido sem que tenha sido muito bem liderado. E esse líder naturalmente tem que ter seguidores. Porque o líder
que não tem seguidores é um líder de si mesmo. O plano estratégico da CNC foi tema da palestra de Renato Rodrigues, consultor sindical da entidade. Então, o que havia no sindicalismo brasileiro era que, antes da Constituição de 88, ele estava extremamente jungido a controle governamental. De forma que, quando veio a nova Constituição, determinando liberdade sindical, houve uma perplexidade diante da nova situação, porque até então os cadastros, por exemplo, do endereço de sindicatos e de federação era tudo controlado pelo Ministério. Ninguém tinha organização própria. Daí que a Confederação Nacional do Comércio resolveu se auto-organizar para preparar uma autogestão e iniciou uma série de assembleias constituída de federações e sindicatos para que as decisões fossem realmente genuínas e representando as aspirações da base. Começamos em 1991, quando nós fizemos a primeira assembleia no Rio de Janeiro, depois nós fizemos mais 7, um total de 8, com intervalo mais ou menos de 2 em 2 anos, e durante essas assembleias nós tivemos a oportunidade de, por decisão da Assembleia, baixar várias determinações vamos dizer, de organização do nosso sistema. Cenários, oportunidades e práticas de liderança foram temas das palestras do primeiro Congresso Regional do Sicomércio. Para o diretor regional do SENAC do Rio Grande do Sul, professor doutor José Paulo da Rosa, a educação continua sendo o grande gargalo para o desenvolvimento do país. O país, nas últimas décadas, ele melhorou muito no sentido de levar as crianças para a escola. Nós temos praticamente todas as crianças na escola. Mas nós temos ainda hoje mais da metade dos alunos que evadem da escola no decorrer do ensino fundamental. Nós temos de cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental, somente 10 chegando na educação superior. A média de anos de estudo da população brasileira é 7,3 anos. É como se, na média, a população brasileira não tivesse o ensino fundamental concluído. Em termos comparativos, a média de anos de estudo da Coreia do Sul hoje é 15 anos. É como se toda a população tivesse o ensino médio e mais alguns anos de educação superior, levando-se em consideração que na Coreia do Sul todas as escolas são de turno integral. Ao contrário do Brasil, que dá uma média de 3 horas e meia por dia em sala de aula. Então, o grande problema do país é essa educação formal. O que nós podemos fazer para ajudar o país a enfrentar esse processo de desenvolvimento no curto prazo é melhorar a educação profissional. Quer dizer, a educação formal, eu acredito que vai levar umas 3 ou 4 décadas para chegar num outro patamar se iniciarmos agora. A educação profissional permite, em menos tempo, qualificar as pessoas, mesmo com baixa educação, para o mundo do trabalho. Nós estamos canalizando todos os esforços e investimentos para a área de educação. Nós entendemos que nós só vamos mudar esse país se nós educarmos as nossas crianças lá no ensino fundamental, que é a base de toda a sustentação para frente nos seus estudos. Eu acho que o futuro vai ser excelente, porque as pessoas vão continuar comprando. Agora, evidentemente que o comércio tem que ser competitivo também, né? Tem que trabalhar com custos baixos para competir com outras empresas que vendem. Por exemplo, você tem vendas lá fora, pessoas trazem de lá também, que o dólar está muito barato. Comércio online também prejudica o comércio normal de rua. Mas eu acho que o comércio de rua, o comércio de shopping vai continuar, que as pessoas saem para ir ao cinema, restaurante e compram, né? Isso que é mais importante.
Agora, nós temos um gargalo muito forte que é a logística. A logística no Brasil tem um custo do produto final em torno de 16% a 18%, onde que não poderia passar de 10%. É tudo em cima de rodovias num país continente como o nosso. Primeiro, essa questão logística, eu vivo ela na pele, né? Eu sou do Mato Grosso, né? E nós somos hoje produtor de 35% de toda a safra nacional sai do estado de Mato Grosso. O Brasil teve um modelo modal de rodovias, né? Enquanto que o modelo modal para escoamento é ferrovia ou navegação. Então, tudo isso vai levar anos para o Brasil superar esses desafios, porque você não constrói uma estrada da noite para o dia, não constrói uma ferrovia da noite para o dia. Estão sendo feitas, mas são desafios que o país vai ter que encarar com realidade. Nós estamos vivendo um apagão logístico no país hoje, tá? Outro problema sério para o nosso empreendedor, a questão fiscal, a questão tributária, tá? Ainda nós temos muitos gargalos em algumas regiões. Talvez a unificação do ICMS, como está sendo proposta, está sendo discutida, talvez ela diminua as pressões de diferenças regionais. Outro fator importante, a relação capital e trabalho, né? Nós não vamos conseguir mudar a legislação trabalhista no âmbito do que se avançou, mas nós podemos mudar a relação capital e trabalho. A falta de flexibilização nas normas da Previdência para a empregabilidade, isso é fundamental, nós temos que nos modernizar. E isso é um desafio, você mexer com carga tributária, mexer com folha de pagamento, não é? Tentando uma desoneração. Agora o governo está aí tentando uma desoneração, mas eles estão encontrando muita complicação nisso, né? Nós sempre vemos que existe vontade política por um lado, existe a manifestação da vontade empresarial, mas na hora que vai se colocar em prática, isso vira um pandemônio terrível, porque as pessoas dizem, não era bem o que eu queria, o outro não era assim eu não posso fazer. E também é difícil lidar com a questão junto à Receita Federal, né? Ninguém nunca quer perder nada, né? E nós não temos a cultura de que não é perda, é ganho. E este é um desafio. É utópico, mas nós estamos mudando isso muito, tá? O Brasil está mudando muito rapidamente, né? Nós somos de uma época, eu e você e muitos que estão nos assistindo, que fazer um curso de inglês era só para rico, né? Eu sou dessa geração, então eu era monolíngua, né? Fui fazer depois de velho um outro curso. Mexer com computador é coisa para jovem, a gente tem que evoluir também nesse aspecto, né? Nós somos de uma geração que ligar a televisão tinha que primeiro esperar a válvula, né? Aquelas válvulas darem uma esquentada para começar a entrar. Aí veio o transistorizado, hoje a televisão não tem um dedo de grossura com o sistema plasma. Então, tudo isso são mudanças. E eu sou de uma geração que, para mim entrar a primeira vez nos Estados Unidos, eu tive inúmeras dificuldades para conseguir um visto. Hoje os Estados Unidos praticamente está pagando para nós irmos lá, porque hoje nós somos um grande consumidor. Então, tudo isso são mudanças de comportamento que a gente não sente, mas se a gente olhar a fotografia do passado e a fotografia do presente, vê essa mudança no nosso modus vivendi. Então, tudo isso são desafios e esse tipo de evento, esse tipo de discussão mostra para o empresariado aquilo que possa ser a projeção daqui a alguns anos para ele projetar o seu negócio. Eu acho que o encontro foi extremamente proveitoso, né? Temos aqui a essência daqueles que estão à frente da representação política dos segmentos de comércio, de bens, serviços e turismo, né? E o que fica como legado deste evento, né, é que esta união, organização e alinhamento de posicionamentos no âmbito federal, no âmbito estadual e principalmente no âmbito municipal, onde estão as bases sindicais, é extremamente necessário.